Alegria, paz e saúde para a sua vida. Nós estamos para iniciar um novo tempo litúrgico, o tempo pascal, que contempla uma riqueza imensa do ponto de vista mistagógico. E este vídeo vai contemplar justamente o tempo pascal do ano A. Nós vamos falar sobre a pedagogia mistagógica e a espiritualidade do tempo pascal do ano A partir da iluminação das propostas celebrativas do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica. Mas antes de ir para frente, eu gostaria de convidar você a dar um like, a se inscrever aqui no meu canal. Quanto mais pessoas compartilharem conosco, mais o YouTube vai entender que se trata de um tema que está agradando ou ao mesmo tempo está ajudando muitas pessoas. E isso significa expandir, não por causa do meu canal, mas expandir essa reflexão que nós estamos propondo para a liturgia a partir das propostas celebrativas do SAL. Eu agradeço, desculpa essa minha interrupção, mas é importante lembrá-lo a dar um clique e a se inscrever. E também a divulgar, ajudar na divulgação desse canal da Lexio Litúrgica. Muito bem. Eu estava dizendo que o tempo pascal do ano A é especialmente dedicado à mistagogia, e isto desde os primórdios da Igreja. Eu estou falando aqui por volta do século VIII. Desde lá o tempo pascal é dedicado à mistagogia. A gente pode dizer que o tempo pascal é um tempo mistagógico por excelência. Mas o que é mistagogia? Vamos voltar a lembrar que eu já tratei desse tema em outros vídeos. A mistagogia é um processo pedagógico que é usado pela liturgia para introduzir os celebrantes no mistério pascal, no mistério da salvação. No nosso atual contexto, o tempo pascal introduz os celebrantes no mistério da ressurreição de Jesus. E a liturgia faz isso pedagogicamente, domingo depois de domingo. As propostas celebrativas do SAL, que você vai encontrar no www.liturgia.pro.br. Então, as nossas propostas celebrativas do SAL neste ano de 2023, elas têm a finalidade de ajudar os celebrantes a reconhecer os sinais e as marcas da ressurreição de Jesus na vida pessoal e na vida da comunidade. Didaticamente, eu gostaria que prestassem bem atenção nessa separação que eu vou propor, que nós vamos separar em 3 domingos, mais 3 domingos e depois mais 2 domingos. Isso é um processo didático que existe dentro da pedagogia mistagógica do tempo pascal. Então, os 3 primeiros domingos do tempo pascal relatam as aparições de Jesus ressuscitado. E aqui então eu estou falando do domingo da Páscoa, do segundo domingo do tempo da Páscoa e do terceiro domingo da Páscoa, que eles estão relatando, como eu disse, as aparições de Jesus ressuscitado. Depois serão 3 domingos propondo o contato pessoal com Jesus ressuscitado. E aqui eu estou falando do 4º domingo, do 5º domingo e do 6º domingo da Páscoa, que são domingos destinados a confirmar a fé na ressurreição de Jesus, juntamente com as consequências que a fé na ressurreição produz na vida dos discípulos e na vida das discípulas do ressuscitado. E, como eu dizia antes, os 2 últimos domingos do tempo pascal, que é o domingo da Ascensão e o domingo de Pentecostes, celebram o envio missionário da Igreja, o envio missionário dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E aqui a pergunta básica: como é que nós, cristãos e cristãs, podemos ingressar na ressurreição de Jesus, uma vez que já se passaram tantos séculos? No tempo histórico da ressurreição, Jesus se serviu das aparições para que os apóstolos, os discípulos e discípulas entrassem em contato e crescem na ressurreição de Jesus. E foi nessas aparições que Jesus colocou alguns sinais que ainda hoje, 21 séculos depois,
nos ajudam a ingressar no mistério da ressurreição e também nos ajudam a confirmar a nossa fé na ressurreição de Jesus. No segundo domingo do tempo pascal existem vários modos de ingressar, de entrar em contato com a ressurreição de Jesus. O primeiro é o acolhimento do querigma da ressurreição, que é feito pelos apóstolos. Os apóstolos anunciam o querigma da ressurreição a Tomé. O Senhor ressuscitou. E Tomé não aceita o querigma. O Tomé não acolhe aquilo que foi anunciado pelos apóstolos. E, além disso, põe condições. Nós estamos falando da fé na ressurreição. Nós cremos na ressurreição porque os apóstolos anunciaram e testemunharam que Jesus verdadeiramente ressuscitou. E nisso está a última bem-aventurança anunciada por Jesus. Bem-aventurados os que creem sem ver, sem exigir provas. Mas isso, além disso, do segundo domingo da Páscoa apresenta outros sinais da ressurreição. A partilha fraterna na caridade, por exemplo, que se encontra na primeira leitura. A nossa solidariedade fraterna inspira-se no serviço em favor da vida e isso vai resultar em sinal de ressurreição. Outros sinais são a misericórdia no Salmo responsorial, porque quem é misericordioso experimenta a vida plena oferecida na ressurreição. Aliás, esse segundo domingo é o domingo da misericórdia divina. Outro sinal da ressurreição de Jesus é o acolhimento do Espírito Santo, celebrando o perdão dos pecados. Isso é um modo de entrar em contato com a ressurreição. A celebração da Eucaristia, no 8º dia da semana, que é o nosso domingo, é um outro modo de entrar em contato com a ressurreição de Jesus. Então veja bem que esse segundo domingo do domingo da Páscoa, ele é cheio de sinais que nos ajudam a entrar na ressurreição de Jesus, né? O sinal do querigma, Jesus ressuscitou, o sinal da misericórdia divina, no Salmo responsorial, o sinal da fraternidade, é um sinal da ressurreição de Jesus, na primeira leitura. Depois, o 8º dia da semana, o 8º dia, que é o domingo, celebrando o domingo. Depois, o acolhimento do Espírito Santo na celebração do sacramento da penitência. Todos esses sinais nos colocam em contato com Jesus. E a maior parte deles, nesse caso, são sinais sacramentais. No terceiro domingo da Páscoa, volta a ser repetida a fé na ressurreição nestes termos: verdadeiramente o Senhor ressuscitou. E esse anúncio aparece no domingo da Páscoa, aparece no segundo domingo da Páscoa e é repetido no terceiro domingo da Páscoa. Então veja que didaticamente a liturgia reforça sempre o mesmo anúncio: verdadeiramente Jesus ressuscitou. Nas propostas celebrativas do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica, eu estou propondo que este anúncio seja colocado para as equipes de celebração. Então, as equipes de celebração no segundo domingo, no terceiro domingo da Páscoa, recebem os celebrantes com o mesmo acolhimento e a mesma frase: verdadeiramente Jesus ressuscitou. Por quê? Porque este é o objeto, é o fundamento da nossa fé. Nós, cristãos e cristãs, cremos e testemunhamos que Jesus ressuscitou. E para que isso fique bem claro, a liturgia repete 3 vezes, em 3 domingos da Páscoa seguidos, o mesmo anúncio: verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Por isso, as propostas celebrativas do SAL renovam o querigma, convidando os celebrantes a crer verdadeiramente na ressurreição de Jesus. Hoje, no nosso momento histórico, é de suma importância fazer ecoar, no sentido de provocar um eco repetitivo, fazer ecoar, repetir o mesmo querigma. E tem algum motivo especial para isso? Sim. Nós podemos elencar vários motivos, mas eu vou propor aquele que adotamos nas propostas celebrativas do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica.
E ali nas nossas propostas celebrativas, nesse terceiro domingo, nós estamos propondo o tema da dúvida. Milhares de pessoas duvidam que Jesus ressuscitou. E entre essa gente tem cristãos e cristãs, inclusive muitos que participam de celebrações por costume ou então por outros motivos. Outros que não acreditam na ressurreição de Jesus, mas que são simpatizantes de Jesus, mas colocam dúvida. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Então, o segundo e terceiro domingos da Páscoa são 2 domingos que apresentam o lado humano da dúvida. Tomé, no segundo domingo, é apresentado como o discípulo que duvida do querigma dos apóstolos. Os discípulos de Emaús, no terceiro domingo, caminham envolvidos na dúvida. Tomé exige prova, e os discípulos de Emaús colocam interrogações. Jesus resolve o tema da dúvida com as aparições. Aparece para comprovar que ele estava vivo, ressuscitado. Conversa, impõe as mãos, sopra, come, caminha com os discípulos e discípulas. O tempo das aparições terminaram. Não existem mais aparições. E agora nós continuamos com o discipulado, crendo na ressurreição. Verdadeiramente, o Senhor ressuscitou. Então, esses 3 primeiros domingos do tempo pascal, o domingo da Páscoa incluso, pois o segundo e o terceiro têm uma finalidade prática: reforçar o anúncio da ressurreição de Jesus para confirmar que, verdadeiramente, Jesus ressuscitou. E uma prova disso são os relatos das aparições de Jesus ressuscitado. Então é preciso deixar bem claro que a sepultura vazia é uma prova da ressurreição, mas a confirmação da ressurreição que a Bíblia coloca, que o Evangelho coloca, são as aparições. Depois das aparições, depois o tempo pascal continua com 3 domingos, propondo como viver a fé na ressurreição de Jesus. As propostas consideram que nós vivemos a fé na ressurreição de Jesus de 3 modos: passando pela porta aberta do Bom Pastor, 4º domingo da Páscoa, fundamentando a vida pessoal e a vida da comunidade na pedra angular, que é Jesus Cristo, para viver plena e unicamente iluminado por Jesus, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, e isso está no 5º domingo da Páscoa, e para isso, a necessidade da perseverança na fé, que acontece pelo acolhimento do Espírito Santo, que Jesus denomina como nosso defensor. E isso vai estar no 6º domingo da Páscoa. Depois da insistência no querigma da ressurreição, a pedagogia mistagógica do tempo pascal pede aos celebrantes para abrir os ouvidos e ouvir a voz do bom pastor. Nós estamos no 4º domingo da Páscoa, domingo do bom pastor. O contexto que a proposta celebrativa do sal apresenta vai destacar o tema da porta. Ouvir a voz do bom pastor e passar pela porta para ingressar no rebanho do bom pastor. E a primeira leitura propõe 3 atitudes para passar pela porta, que é ingressar na igreja. E para isso existe a necessidade do arrependimento dos pecados, a necessidade da conversão e a necessidade do batismo. Antes de chegar ao batismo, existem 3 passos: ouvir a voz do bom pastor, aceitar o convite de arrepender-se e converter-se, e então sim batizar-se. Então veja bem que na proposta do Saulo nós insistimos muito nesse sentido. O batismo é a porta. Nós somos batizados, mergulhados na ressurreição de Jesus, como nós lemos em Romanos 6:4. Mas para ingressar na ressurreição de Jesus, é preciso acolher a palavra, o arrependimento, que passa pela conversão, e o batismo.
E uma vez que nós somos acolhidos na igreja passando pela porta do batismo, que é o mergulho na ressurreição de Jesus, o quinto domingo celebra o compromisso existencial, chamando atenção para duas atitudes, para dois comportamentos existenciais. Na proposta celebrativa do sal, o primeiro comportamento é o testemunho pela pregação do querigma. E o segundo comportamento é o testemunho da ressurreição pela diaconia aos pobres, por obras marcadas pela caridade fraterna. Esses dois comportamentos somente são possíveis se a vida estiver fundamentada na pedra angular, Jesus Cristo. Se a vida for vivenciada fazendo do Evangelho o caminho a ser caminhado, a verdade que se crê e a vida que se vive. Então nós ingressamos na ressurreição de Jesus, na proposta celebrativa do sal, vivendo na diaconia da fraternidade e fazendo de Jesus o caminho, a verdade e a vida. Depois, no sexto domingo do sexto domingo da Páscoa, celebra-se o terceiro domingo do compromisso da fé na ressurreição de Jesus. Com o sexto domingo da Páscoa, sempre com a proposta celebrativa do sal, nós concluímos a segunda parte do itinerário mistagógico do tempo pascal. Na primeira parte, as aparições de Jesus. E nesta segunda parte, a passagem, a Pessarra, pela porta do bom pastor, lá do quarto domingo da Páscoa, que é a condição para passar, para viver em comunhão com a vida divina. Quinto domingo. E agora, no sexto domingo, a necessidade da perseverança na fé. Então, veja bem toda a caminhada pedagógica do tempo pascal. As aparições, que confirmam que verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Depois, isso em 3 domingos. Depois, a necessidade de ouvir a voz do bom pastor e de passar pela porta, pelo batismo. Agora, no sexto domingo, a importância de perseverar na fé. Nesse contexto mistagógico que nós estamos propondo, na proposta celebrativa desse sexto domingo no sal, os celebrantes são introduzidos, são incentivados, são conscientizados sobre a prática e a importância da perseverança na fé. Perseverar na fé que Jesus ressuscitou, cultivar constantemente a fé, acolher o Espírito Santo para não se deixar levar pelo mundo, não ser conduzido pelo espírito do mundo, mas ser conduzido pelo Espírito Santo, que Jesus chama de defensor. Então, assim, existem condições de nós ingressarmos na ressurreição e viver coerentemente aquilo que é proposto no Evangelho da ressurreição? Sim, porque nós temos conosco o defensor. Então, já nesse sexto domingo domingo da Páscoa, a pedagogia mistagógica começa a noticiar, de modo leve, digamos assim, a importância e a necessidade do Espírito Santo para se manter firme e perseverar na fé de que verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Depois vem a ascensão do Senhor. Em continuidade a esse contexto mistagógico do tempo pascal de 2023, os 2 últimos domingos pascais, a Ascensão e Pentecostes, eles podem ser denominados como domingos missionários, domingos nos quais Jesus envia sua igreja em missão evangelizadora. Para o domingo da Ascensão de Jesus, o contexto mistagógico que propomos no sal considera 3 condições para evangelizar: a fé que verdadeiramente Jesus ressuscitou, e isso é insistido em todos os domingos da Páscoa, o acolhimento obediente da palavra de Jesus, que é o que já foi proposto no 4º domingo da Páscoa, acolhendo a voz do bom pastor, e o terceiro elemento é a adoração. Este é um elemento novo, digamos assim, porque a fé e a palavra aparecem nos demais domingos da Páscoa. Na proposta celebrativa do sal, para a Ascensão, nós fazemos questão de destacar a adoração
como condição para ser enviado como evangelizador. A adoração é uma necessidade para ser enviado como discípulo e missionário. Nós só adoramos a Deus. Quando a igreja se prostra em adoração diante de Jesus, reconhece que Ele é verdadeiramente Deus. Por que esse fato? Porque no Evangelho da Ascensão volta a aparecer o mesmo tema presente nos 3 primeiros domingos da Páscoa, a dúvida. Quem duvida não pode evangelizar. Por isso só pode evangelizar quem acolhe a palavra e quem adora Jesus. E por fim, Pentecostes, em continuidade com o contexto mistagógico, como vem sendo proposto em todo o tempo pascal, na celebração de Pentecostes, a proposta celebrativa do Sal propõe celebrar o dom do Espírito Santo como a origem, como o amálgama, a solda da sinodalidade da Igreja. Pentecostes é o ícone da sinodalidade da Igreja, especialmente compreensível pela reflexão das 2 leituras, da primeira leitura e da segunda leitura. Pentecostes apresenta também o fundamento da sinodalidade, o Espírito Santo que não atua para criar uniformidade, mas que age sempre em favor da unidade na diversidade. Mas eu dizia que Pentecostes tem, juntamente com a Ascensão, uma característica missionária. E essa característica está presente no Evangelho da solenidade deste ano A, onde diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. No contexto mistagógico iluminado pela sinodalidade, a evangelização não acontece pela uniformidade, mas pela diversidade nas línguas, primeira leitura, pela diversidade de membros que fazem a igreja, a segunda leitura. A evangelização é obra do Espírito Santo, que fala todas as línguas, e no corpo místico de Cristo usa todos os membros para confirmar uma verdade. Verdadeiramente, o Senhor ressuscitou. Agora, antes de concluir, eu lembro que todas as propostas celebrativas do SAL, do Serviço de Animação Litúrgica para o Tempo Pascal, já estão disponíveis para o download. Você já pode baixar, você que é nosso assinante, você que é usuário, você já pode baixar as propostas e já pode começar a prepará-las desde agora. Se você é nosso assinante, eu espero que você já tenha baixado as propostas e já esteja começando a preparar todo o tempo pascal. Então, esta é uma proposta que eu estou fazendo também no meu curso de PLP. Eu volto a insistir que eu estou disponibilizando, estou propondo um curso de PLP, curso de Pastoral Litúrgica Paroquial, e nesse curso eu insisto muito em não preparar celebrações individualmente, uma celebração de cada vez, mas preparar as celebrações num conjunto, naquilo que é próprio do tempo, em vista de favorecer o processo mistagógico. Veja bem, isso que eu estou fazendo, que eu estou propondo, é o exemplo dessa lexio litúrgica que eu fiz agora com você, dessa pedagogia mistagógica que nós fizemos agora. Então, dar atenção que existem 3 domingos que são das aparições e que anunciam que Jesus ressuscitou. Existem 3 domingos para confirmar a perseverança na fé e existem 2 domingos para o envio missionário. Isso é preparar do ponto de vista mistagógico e pedagógico as celebrações, não individualmente, mas em conjunto. Isso eu insisto e eu proponho como fazer no meu curso de PLP. E por falar em curso, eu volto a lembrar que eu lancei esse curso de Pastoral Litúrgica Paroquial de PLP e eu ficaria muito contente se você e sua comunidade paroquial participassem dessa reflexão da PLP, da Pastoral Litúrgica Paroquial que eu estou propondo. Para maiores informações do curso, eu vou deixar o endereço da nossa página,
que é www.liturgia.pro.br. Lá tem o íconezinho do curso, você vai clicar no ícone e você vai conhecer melhor o que é o curso. Depois de conhecer, você pode ir direto onde comprar o curso, que se encontra na plataforma da QIUFI. É só fazer a inscrição, você vai receber um link e aí você pode fazer o curso na hora que você melhor achar, de noite, de manhã, durante o final de semana, porque o curso vai ficar para você ali durante ao menos um ano. SAL, Serviço de Animação Litúrgica, incentiva você e sua comunidade a preparar com muita alegria e com muita devoção, com muita oração, todo o tempo pascal. Eu agradeço muito, muito essa sua participação nessa Lexio Litúrgica, nesta pedagogia mistagógica da liturgia do tempo pascal. Um bom tempo pascal para você, para a sua comunidade, boas celebrações. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.